Eu ouvi as batidas na porta como se fossem punhos aflitos, mas quando me aproximei percebi o som seco das unhas arranhando a madeira. Meu coração acelerou. Quem bateria assim naquela hora da noite? O vento frio entrava pelas frestas da janela, e eu prendia a respiração tentando ouvir mais. Quem está aí? Minha voz saiu trêmula. Nenhuma resposta humana. Apenas um gemido abafado, seguido de outro arranhar mais forte. Segurei a maçaneta, minhas mãos suando, e senti que o mundo estava prestes a se partir em duas metades. O antes e o depois daquele momento. Abri a porta devagar, e o choque me fez recuar 2 passos. Era um cachorro. O pelo desgrenhado, molhado de chuva, pingava sobre o chão da varanda. Seus olhos brilhavam na escuridão, fixos em mim como se quisesse falar. Mas não foi isso que me paralisou. O que me tirou o ar foi o que ele carregava nas costas. Parecia um embrulho, amarrado por cordas finas e mal feitas, como se alguém tivesse prendido algo em seu corpo. O peso o fazia mancar, e ele arfava em desespero. Meus olhos se arregalaram. Meu Deus! O que é isso? Murmurei quase sem som. O cachorro ganiu baixo e cada uivo parecia pedir socorro. O cheiro forte de terra molhada misturava-se a algo metálico, quase ferrugem. Eu não conseguia desviar os olhos do detalhe. O pano rasgado deixava à mostra algo que refletia a luz fraca do lampião. Meu corpo reagia sozinho. Respiração ofegante, suor escorrendo pela nuca, pernas bambas. Pensei em correr, mas meus pés estavam colados no chão. O animal deu um passo à frente, apoiando as patas contra a porta, como se suplicasse para entrar. Senti um arrepio percorrer minha espinha inteira. "O que você trouxe para mim?" perguntei, mesmo sabendo que não teria resposta. O cachorro me olhava como se entendesse. A cada instante, a sensação de estranheza crescia. Aquele objeto nas costas não fazia sentido. Não pertencia àquela cena. Mas ao mesmo tempo despertava algo familiar dentro de mim. Como se eu já tivesse visto aquilo antes, em algum lugar. Minha mão tremeu quando tentei afastar parte do pano. O cachorro não resistiu. Apenas abaixou a cabeça, cansado como quem cumpre uma missão. A escuridão da noite parecia se aproximar de mim, como se quisesse espiar também. E ali, naquela varanda encharcada de chuva e medo, eu tive a certeza de que minha vida não seria mais a mesma. Eu não conseguia afastar os olhos daquele pano úmido preso às costas do cachorro. Minha respiração estava curta, como se o ar tivesse ficado pesado demais para ser tragado. O silêncio dominava a casa, apenas interrompido pelo gotejar da chuva caindo do beiral. Cada detalhe parecia gritar, mesmo sem som. O farfalhar das cordas, o vapor quente que saía da boca do animal, o cheiro de ferrugem que se espalhava. Me abaixei lentamente, o coração disparado. Toquei com a ponta dos dedos o tecido rasgado. Era áspero, frio, e senti um arrepio subir pelos braços. Naquela dobra desfeita, reconheci um fragmento que me ligou ao passado. Uma estampa antiga, bordada com linhas douradas, idêntica a uma manta que eu tinha visto anos atrás, guardada em um baú da minha família. Minha garganta secou. Não pode ser! Pensei, mas não tive tempo de formular melhor a lembrança. Atrás de mim ouvi passos. Virei rápido e vi Dona Célia, minha vizinha, parada na soleira, com um olhar estranho. Ela parecia nervosa, mordendo os lábios e disse em voz baixa: "Não mexa nisso!" É perigoso. As palavras caíram sobre mim como uma ordem, mas sua presença só aumentou minhas suspeitas. Por que ela estava ali naquela hora, como se já soubesse o que eu iria encontrar? "Você sabia que ele viria", murmurei, quase sem acreditar no que falava. Ela desviou o olhar, fingindo observar a chuva. Mas suas mãos tremiam. Tentava me distrair, desviando o assunto, dizendo que eu precisava fechar a porta, que era tarde demais para lidar com essas coisas. Mas sua insistência soava como encobrimento, e isso me deixou em alerta. Foi então que um som diferente ecoou. Uma voz rouca vinda do fundo da rua chamou pelo cachorro. Um homem surgiu na penumbra, cambaleando, com roupas encharcadas e os olhos vermelhos. Ele ergueu a mão e gritou: Ele trouxe a prova." Aquela frase fez meu estômago se revirar. A prova? Que prova era aquela? O cachorro arfava, como se cada respiração fosse um esforço para sobreviver. Eu sentia na pele o peso do momento. Os olhos da vizinha fixos em mim. Os murmúrios distantes do homem que se aproximava. A chuva marcando cada segundo como uma contagem regressiva. Minhas mãos tremiam mais forte. O pano escondia algo que parecia pulsar junto ao meu coração. Eu sabia que não podia recuar. "Me diga a verdade."
Gritei encarando Dona Célia. Ela se encolheu, hesitou e finalmente murmurou. Isso não devia ter chegado até você. Mas já é tarde. O silêncio caiu de novo, sufocante, como se o mundo esperasse pela revelação. Eu sentia que a prova estava ali, incompleta, mas suficiente para quebrar qualquer ilusão. A garganta seca, os joelhos trêmulos e uma certeza cruel dentro de mim. Aquilo era apenas o começo. Eu sabia que o pior ainda estava por vir. Eu não tinha mais para onde fugir. O cachorro arfava diante de mim, o pano encharcado colado em suas costas, e a chuva parecia bater em sincronia com meu coração acelerado. Dona Célia permanecia imóvel, seus olhos marejados denunciando segredos que já não conseguia guardar. O homem na rua se aproximava, gritando palavras desconexas, como se a noite fosse sua última chance de libertar a verdade. Com mãos trêmulas, puxei de vez as cordas. O nó se desfez num estalo seco, e o pano caiu pesado no chão. O que estava oculto se revelou. Era uma caixa de madeira, antiga, com entalhes que eu reconheci imediatamente. Símbolos que meu pai usava em seus cadernos, desenhos que ele nunca explicava. Minha pele gelou. O cachorro, aliviado, deitou-se ao meu lado, como se sua missão tivesse chegado ao fim. O homem parou a poucos metros e ergueu a voz. A verdade sempre encontra o caminho. Mesmo que venha nas costas de um animal, seus olhos brilhavam de loucura e convicção. Ao meu redor, vizinhos começavam a surgir nas janelas, alguns na rua, atraídos pela confusão. O silêncio coletivo se formou quando abri a caixa. Dentro dela, não havia ouro, nem armas, nem cartas. Havia fotografias antigas, recortes de jornais e um diário encardido. Minhas mãos tremiam ao folhear as páginas. Cada linha revelava mentiras enterradas. Negócios escusos, nomes conhecidos da cidade, segredos que derrubariam reputações inteiras. Meu pai... sussurrei, sentindo as pernas fraquejarem. Tudo que eu acreditava sobre minha família ruía diante de mim. O homem riu quase em pranto e apontou para a multidão. Agora todos sabem. Ninguém pode esconder mais. Gritos ecoaram. Alguns choravam, outros murmuravam orações, e havia quem me olhasse com acusação, como se eu fosse culpada apenas por carregar aquele sangue. O peso do diário queimava em minhas mãos. Senti meu corpo tremer, mas não era mais apenas medo. Era decisão. Eu podia destruir aquelas provas e manter as mentiras vivas, ou expor tudo, mesmo que isso me custasse a paz. Olhei para o cachorro, seus olhos cansados refletindo uma confiança silenciosa em mim. Respirei fundo, ergui o diário para que todos vissem e disse: Chega de silêncio! As palavras saíram firmes, atravessando a noite. A multidão explodiu em alvoroço. Gritos, prantos, vozes que se sobrepunham. Dona Célia chorava, murmurando algo sobre não ter conseguido proteger. De repente, o silêncio voltou, denso como um personagem vivo. Todos pararam, olhando para mim, para a caixa, para o cachorro que ainda respirava pesado. E ali, no meio daquele caos contido, um detalhe se destacou. Uma página iluminada pelo relâmpago, onde estava escrito à mão, em letras trêmulas: A verdade sempre retorna. Fechei os olhos, sentindo o peso simbólico daquele momento cravar-se em minha alma. Eu sabia, aquele era o fim de um ciclo, e minha vida nunca mais seria a mesma.